Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, um espaço para a gente tentar entender de forma simples como a economia afeta a nossa vida, o nosso bolso e as nossas decisões. Eu sou Deto Vale e hoje a gente vai falar sobre o papel do economista frente aos desafios brasileiros na desordem mundial. Só antes de apresentar o meu convidado, eu quero convidar vocês para entrarem na comunidade do EDD no WhatsApp. O QR Code vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela e o link vai estar fixado na descrição desse episódio. É um espaço para vocês conseguirem trocar experiências com alguns dos maiores economistas do país. Lá também tem notícias, oportunidades, cursos. Olha, é um espaço fantástico, totalmente gratuito e na palma da sua mão para você ficar por dentro de tudo que acontece sobre a economia. Entra lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, deixa eu apresentar o meu convidado. Ele é Antônio Correia de Lacerda. Ele é doutor em economia, ele é professor, ele é palestrante, ele é escritor, ele é um pensador da economia como poucos. Professor Lacerda, obrigado por ter aceitado participar desse episódio da temporada 2025 do EDD. Satisfação, quero cumprimentar ao Sindecom, São Paulo, e a todos os economistas, os colegas economistas e todos aqueles que acompanham aqui a nossa conversa. Professor, o tema é o papel do economista frente aos desafios brasileiros na desordem mundial. Quando a gente fala em desordem mundial, a gente está falando do quê? Na verdade, se a gente fizer um retrospecto assim rápido, da economia mundial do último século, vamos dizer assim, nós tivemos no século passado, no final da Segunda Guerra Mundial, aquilo que se convencionou chamar da ordem econômica mundial, que se estabeleceu exatamente a partir da reconstrução. E o marco dessa ordem econômica mundial, que vigiu ao longo de toda a segunda metade do século XX, se deu na Conferência de Bretton Woods, em 1944. Foi lá que se estabeleceu o dólar como referência das moedas internacionais, lá que foi criado o FMI, Fundo Monetário Internacional, como emprestador de última instância, Então, o país que entrasse em crise e não tivesse crédito no mercado privado recorreria ao FMI. O Banco Mundial também surge a partir daí no papel de financiamento para a reconstrução da economia global. Mais tarde, nós tivemos a criação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, cuja sigla em inglês é GATT, com 2 T's, que mais tarde, então, em 1995, gerou a OMC, Organização Mundial do Comércio, que seria o braço, então, das relações econômicas comerciais. E não menos importante, em 1947 foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que é o braço político, veio a ser o braço político dessa configuração. Então, essa ordem econômica estabelecida em Bretton Woods, ela prevaleceu durante um bom tempo, por algumas décadas. O mundo viveu os chamados 30 anos gloriosos, ou anos de ouro. O Brasil se beneficiou muito disso, inclusive, se financiando e produzindo a sua industrialização na época. E o Brasil foi a economia que mais cresceu entre o final dos anos 40 até o final dos anos 70. O Brasil cresceu 7% ao ano. Só que essa ordem econômica mundial, ela se dissipa a partir dos anos 70. Primeiro com o rompimento unilateral por parte do governo norte-americano, Nixon, que rompeu o acordo que mantinha, vamos dizer assim, o dólar como referência internacional e a ligação entre a emissão de dólares e as reservas globais. E depois com o advento da globalização, final dos anos 80, início dos anos 90. Então criou-se uma certa desordem econômica mundial diante da ausência de parâmetros, de órgãos multilaterais que pudessem conduzir a economia. Mais recentemente, nós tivemos uma série de eventos também que tornaram esse cenário mais complexo, mas que a gente pode se referir na sequência. O porquê dessa decisão unilateral dos Estados Unidos? Por que foi interessante para eles fazer aquilo nesse período da década de 70, como o senhor falou? Isso. Na verdade, o governo Nixon estava pressionado pela necessidade de expansão de gastos.
Uhum. Não só pelos dispêndios da Guerra do Vietnã, que foi muito custosa financeiramente, além das vidas, claro, para os Estados Unidos, e porque também existia uma percepção por parte dos norte-americanos, de que isso não comprometeria o papel do dólar como referência mundial. E, de fato, apesar desse rompimento, o dólar seguiu sendo a moeda de referência internacional na preferência das reservas globais, na preferência das transações econômicas, na precificação de ativos, né, especialmente commodities e tudo. Mas, de qualquer forma, esse privilégio exorbitante, como definiria o Barry Eichengreen, né, que é um economista muito interessante nessa área, esse privilégio exorbitante dos Estados Unidos poder emitir, só ele pode emitir a moeda que todos querem, evidentemente gerou muitas distorções, né? E nós passamos a ter uma certa hierarquia de moedas. As primeiras moedas chamadas de conversíveis são poucas, né? Então, na verdade, o dólar, a libra esterlina, o franco suíço, depois o euro, né? Se constituiu a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, mas isso é uma elite de moedas. A maioria dos países, inclusive o Brasil, emite moedas não conversíveis, ou seja, aquelas moedas que não são aceitas no cenário internacional. E o que ocorreu mais recentemente, quer dizer, nas últimas 2 décadas, foi uma diversificação das moedas internacionais. A China passou também a representar um papel muito relevante na economia mundial e claro que o renminbi passou a ter um papel relevante, embora não haja, por parte da China, uma estratégia deliberada de internacionalização da sua moeda. Por isso que as demais moedas citadas, né, permanecem sendo uma referência internacional. Bom, e a gente teve alguns eventos contemporâneos que, vamos dizer, têm questionado essa configuração. Né? O primeiro evento relevante, eu diria que foi a pandemia Covid-19. Antes da pandemia, nós tivemos a crise de 2008, subprime, que também teve um impacto muito grande. O efeito das crises climáticas, né, que afetam as cadeias internacionais de suprimentos, e mais recentemente as guerras, né? A guerra Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas, afetando a Palestina, né? Então isso tem recolocado essa ordem, vamos dizer, ou esse paradigma da globalização que se estabeleceu pós anos 90 tem sido muito questionado, porque havia um preceito liberal na ideia da globalização de que bastaria você abrir a sua economia, né, dentro dos preceitos do chamado Consenso de Washington, e você se abasteceria, inclusive, com a participação de outros países. O que ficou claro diante dos eventos recentes citados é que a segurança de fornecimento passou a ser um fator estratégico muito relevante para os países. Por isso que muitos estão repensando essa estratégia liberalizante e buscando garantir uma maior segurança de fornecimento, tanto de energia, de alimentos e também de água, né, que passa a ser fatores estratégicos. Há também uma discussão sobre os minerais críticos, chamadas também terras raras, né, que hoje são a base de toda a estrutura vamos dizer assim, da mudança tecnológica que a gente tem tido em várias frentes. Então, esses são os elementos que têm permitido, diante de uma ausência do multilateralismo, né, que são órgãos que possam conduzir a economia mundial, o relacionamento entre os países de forma a traduzir tudo isso em novidades. Né? Agora, professor, o contexto que os Estados Unidos, que levou os Estados Unidos a assumir esse protagonismo, era um contexto pós-Segunda Guerra, onde o
o planeta estava dividido em duas potências, de um lado a União Soviética, do lado os Estados Unidos. De um lado da União Soviética existia um regime que era menos permeável a mudanças extremas, quanto do lado oposto, do lado americano, por conta da democracia e das eleições, era possível que houvesse rompimentos de estratégias e direcionamentos econômicos, como o senhor citou no caso do Nixon, e como a gente está vendo agora no caso do Donald Trump, que chegou e falou, olha, vou bagunçar isso aqui porque eu acho que eu devo bagunçar isso daqui. Não houve questionamento na época dos outros países, dos outros entes que fizeram parte dessas negociações, de questionar, falar, olha, não é arriscado a gente deixar o dólar como sendo a moeda dominante globalmente para todas essas transações, ou acreditar, ou foi ingenuidade aí, talvez eu esteja usando uma palavra equivocada, acreditar que a ONU seria capaz de ser o fórum para controlar os impulsos de um eventual líder americano. Na verdade, assim, a ONU teria um papel mais político, né? Uhum. E você teria um papel, digamos assim, regulador por parte dos órgãos econômicos. Sim, econômicos, né? né? Então, o FMI, o Banco Mundial, Banco o Banco Mundial. de Compensações Então, mas Internacionais. não foi um pouco ingênuo acreditar que eles seriam capazes de controlar? Mais ou menos, porque, na verdade, como é que se deu essa supremacia norte-americana? Se dá no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos saíram vencedores. Uhum. Né? Então, a supremacia norte-americana foi baseada em 3 pilares. O primeiro foi o monetário financeiro, com a definição do dólar como moeda de referência. Não que não houvesse outras propostas em Bretton Woods. O próprio Keynes, que participou, ainda jovem, de Bretton Woods, ele propôs uma moeda neutra, vamos dizer assim, uma moeda com a participação de vários países, que era denominada Bancor, mas essa proposta foi vencida. Então houve uma vitória política dos Estados Unidos como, vamos dizer assim, moeda de referência, impor o dólar. Mas isso também foi aceito em função do segundo elemento da supremacia norte-americana, que é o potencial econômico da economia norte-americana, né? A maior economia do mundo e o maior mercado. Então, isso automaticamente traduziu o potencial do dólar. E o terceiro foi o uso da força, ou seja, das guerras, toda vez que o interesse norte-americano fosse questionado. Né? Então, esses 3 pilares, monetário, financeiro, econômico propriamente dito, e associado também às mudanças tecnológicas, né? Envolvendo as empresas. E um terceiro da força militar que garantiu esse predomínio. E o dólar seguiu sendo a moeda de referência porque é o maior mercado. Né? Então, todos os países passaram, para se defender, a acumular reservas cambiais. As reservas cambiais se multiplicaram ao longo das últimas décadas. Mas grande parte dessas moedas, ou dessas reservas, estão aplicadas no mercado norte-americano, que é considerado ainda o mercado mais seguro e, vamos dizer, de maior liquidez, e que consegue absorver todo esse conjunto de recursos. Né? Então é nesse cenário que a economia brasileira enfrenta um grande desafio, não é? Frente às grandes transformações em curso. Nós tivemos também nos últimos anos a emergência das chamadas Big Techs, que são grandes empresas que controlam áreas muito sofisticadas e estratégicas, como internet, telecomunicações. O crescimento e o surgimento dessas Big Techs, elas contribuíram para essa desordem? De alguma forma, foram determinantes para essa mudança de rota? Eu diria que faz parte do processo, né? Embora o fator aí econômico-financeiro puro seja muito relevante. Agora, a evolução tecnológica, não há dúvida que ela concentrou renda, né? E os países que mais podem, que também têm a capacidade maior de gerar grandes empresas. E o questionamento da liderança norte-americana se dá exatamente
hoje com a China, com a Rússia, né, que também produzem, vamos dizer, empresas e produtos de alta sofisticação. Quando o Brasil começa a falar na criação de uma moeda comum para tratar com os países aqui do Mercosul e eventualmente com a China, com os países que compõem o BRICS, é arriscado falar disso nesse momento? Tudo que você faz em economia tem um risco, né? E eu entendo que o Brasil sim tem que buscar, assim como os demais países, alternativas. Eu tenho para mim que o Brasil jamais propôs uma alternativa ao dólar em stricto Uhum, sensu. Mas o que há é, já há muitas décadas, um processo gradual de substituição naquilo que é possível, né? Por exemplo, no comércio, nos acordos envolvendo o Mercosul, América Latina, e agora no âmbito dos BRICS, né? Também está se desenhando uma alternativa. Eu acho que isso faz parte de um processo inevitável e vai ser uma diversificação de moedas, né? E o real, individualmente, não consegue ocupar um lugar de destaque nesse cenário internacional, mas o Brasil, junto com outros países, pode diminuir a dependência de dólares, criando acordos de cooperação, a criação do Banco de Desenvolvimento, o New uhum. Development Bank, né, o Banco dos BRICS, é muito importante também nesse sentido, também de você ter alternativas de financiamento. Né? Seria ruim para a nossa economia a criação? Porque a gente viu algumas reações na imprensa de pessoas falando que, olha, é assinar uma sentença de morte econômica porque os Estados Unidos não iriam permitir, e talvez até as reações do Trump com o tarifaço e com algumas outras medidas dele é, sejam a reação a essa iniciativa, essa proposta de se criar uma moeda. Seria ruim para a gente isso? Só ressaltando de novo, quer dizer, o Brasil em nenhum momento Claro, propôs a só a criação, ideia, só a possibilidade, né? não criou, não propôs nenhum Uhum, contraponto nesse sentido direto ao dólar. uhum. Agora, é Mas muita claro gente que interpretou assim, né? interpretou, mas de uma forma às vezes distorcida, né? Claro. Primeiro porque, como sabemos, existe o complexo de vira-lata, né, no Brasil Uhum, muito presente, e com reflexo inclusive na mídia corporativa, né? Mas não só, uhum. também em setores. Mas o fato é que o Brasil precisa buscar a sua própria alternativa, né? E se consolidar. Isso não significa se isolar, pelo contrário. Aliás, o Brasil tem mostrado agora, frente a esse episódio do tarifaço, né, Uhum. que está plenamente disposto à negociação, né, Ah. inclusive com os próprios Estados Unidos. Muita gente apostou que essa ação do Trump, com esse tarifaço, com esse aumento de tarifas, seria uma pá de cal na economia, no governo Lula e no projeto econômico desse governo. E parece que aconteceu o contrário. As ações do ministro Haddad se mostraram eficientes, o Brasil conseguiu abrir até novas frentes de negociação mundo afora, e o não retalhar, né, as ações do Trump parece que agora geram frutos no sentido de, pelo menos, se abriu a possibilidade de negociação. Anteontem, o ministro Mauro Vieira conversou com o Marco Rubio, que é o indicado do Trump para tratar dessas coisas, e existe até uma possibilidade, ou melhor, uma perspectiva de que haja uma reversão ou pelo menos uma estabilização nessa crise tarifária. Ah, por que a ação do governo americano não nos afetou tanto quanto a gente imaginava que iria afetar? Primeiro porque o Brasil tem nos Estados Unidos um parceiro relevante, mas do ponto de vista do comércio representa apenas 12% da nossa pauta exportadora, né? Uhum, Então, ao contrário do México, que depende 80% dos Estados Unidos. Então, nossa pauta exportadora é bastante diversificada. Segundo, porque foram tomadas medidas no âmbito do Plano Brasil Soberano. E que medidas foram essas? Medidas de intensificar a diversificação de parceiros comerciais, usar os bancos públicos, especialmente o BNDES, né, que vai dispor de cerca de 40 bilhões
de reais para socorrer as empresas mais afetadas e também para financiar as ações que possam, vamos dizer, ampliar a participação dessas empresas no mercado global, né? Então, isso tem diminuído os impactos. O Brasil tem conseguido redirecionar parte das suas exportações para outros países e agora, com as negociações em curso, também poderá haver algum avanço Uhum. no relacionamento com os Estados Unidos, né? Eu fui presidente, né, do Conselho Federal de Economia, atualmente sou conselheiro, e no COFECOM eu participo da Comissão de Política Econômica, né? Então nós sempre produzimos trabalhos no sentido do posicionamento da entidade e frente aos grandes desafios globais e nacionais. E nós publicamos uma carta, né, em defesa da soberania e da autonomia da economia brasileira. Então, nós temos feito no COFECOM, juntamente com o Corecon São Paulo e o próprio Sindicom, uma rede, né, de análises e de posicionamentos que visam cumprir exatamente esse papel do economista como, vamos dizer, contribuinte para a análise e discussão dos grandes temas nacionais. Uhum. Também aqui em São Paulo há iniciativas nesse sentido, né? E isso, juntamente com a defesa da profissão, o papel do economista frente às várias frentes que ele pode atuar, né? É um papel muito relevante das nossas entidades representativas dos economistas. Então, citando claramente o Conselho Federal de Economia, que é o órgão nacional, o Uhum. Conselho Regional de Economia e o Sindicom, o Sindicato dos Economistas de São Paulo. Então, isso, com uma ação coordenada, tem gerado grandes benefícios para a categoria dos economistas, né? Seja do ponto de vista profissional, seja da sua inserção na sociedade e também ressaltando o papel importante que essas entidades representam na defesa da democracia, da autonomia, né? Inclusive aconteceu agora, acabou de acabar o Congresso Nacional, né, de Economia, o Congresso Brasileiro de Economia, que reuniu a nata da produção acadêmica econômica brasileira e mundial, lá no Rio Grande do Sul. Né? Perfeito. O Congresso Brasileiro de Economia ocorre a cada 2 anos, né? Então ele foi realizado em Porto Alegre e sempre com muito sucesso, como você bem destacou, mais de 100 palestrantes e quase 1.000 participantes, entre os presenciais e os virtuais, congressistas, né? E também foi lá que foi decidido que o próximo congresso, que será em 2027, será realizado em São Paulo, né? Então foi acho que uma grande conquista que ressalta o papel que as entidades dos economistas aqui de São Paulo vêm desempenhando. E o Congresso Brasileiro de Economistas ele tem esse papel relevante também de, portanto, sempre ter uma temática atual, Uhum. né, reunindo os economistas, trazendo também palestrantes internacionais para a discussão dos grandes temas brasileiros, né, e de que forma o Brasil pode se posicionar frente a uma transformação muito grande, né, na economia. O COFECOM tem um instrumento importante de comunicação, que é a revista Economistas, né, Sim, que sim. é publicada a cada 2 meses, sempre trazendo temas de muita relevância. E eu quero convidar todos que ainda não acompanham essas atividades a fazê-lo via um simples acesso às redes sociais do COFECOM e também ao site, ao portal do COFECOM, que é muito simples, é www.cofecom.gov.br, né? E onde você tem acesso a todas as publicações, Sim, é facinho as de baixar, eu dei uma análises, olhada né? lá. Tem... E inclusive a própria revista. Uhum. Inclusive tem algumas edições especiais, temáticas, que eu achei bem interessante. Agora, professor, é fácil falar de economia hoje no Brasil?
É fácil fazer as pessoas entenderem a importância de se falar sobre economia para além do mercado financeiro? Isso, eu acho que esse é o grande desafio para todos nós economistas e onde as entidades representativas dos economistas, o COFECOM, o CORECON e o Sindicom, podem contribuir muito e como vem fazendo, né? Por meio dos seus canais, mostrando a economia num sentido mais amplo. Porque, evidentemente, não existe política econômica ou medida econômica que seja neutra. Uhum. Toda medida econômica ela pode penalizar determinados segmentos, mas preferencialmente ela deve beneficiar a maioria. Só que o peso de representatividade dos vários segmentos no poder econômico e financeiro, na capacidade de formação de opinião, é diferenciado, né? Então, muitas vezes, aqueles setores que têm um peso maior do ponto de vista da capacidade de formação de opinião, seja por ter um potencial financeiro maior ou mais acesso à mídia, muitas vezes faz prevalecer os seus interesses setoriais e locais, são legítimos, mas em detrimento da maioria. Uhum. Né? E a pior coisa que pode acontecer é passar a falsa impressão de que aquilo que, na verdade, favorece só alguns é o ideal Sim. para a sociedade. Né? E nem sempre é assim, às vezes, muitas vezes é contraditório. Isso se reflete nas medidas adotadas pelo próprio governo, na forma com que essas medidas são apreciadas junto ao parlamento. Né? Nós tivemos exemplos muito recentes disso. É muito comum que a gente leia nos jornais, assista na TV, ouve no rádio, que o governo foi derrotado em uma Sim. determinada votação. Né? Só que o que estava em jogo? Né? O que nós temos que analisar é o que estava em jogo. Muitas vezes seria uma medida, vou dar um exemplo aqui muito claro, que é a tributação dos super ricos. Né? A tributação dos super ricos é algo muito justo do ponto de vista econômico, no sentido de que você vai tributar aquele contribuinte que tem o maior poder de contribuição, porque ele detém mais recursos, e que hoje é subtributado, porque o nosso sistema tributário ele é invertido nesse sentido. Né? Então, quem ganha mais paga proporcionalmente menos. No entanto, isso foi disseminado pela maior parte dos meios de comunicação como uma derrota do governo. Sim. Claro, a proposta veio do governo, mas a proposta interessava a toda a sociedade. Então, a sociedade é que perdeu. Né? Então, eu acho que cabe a nós, economistas independentes, as nossas entidades representativas, fazer como vemos fazendo, alertando a sociedade para o sentido de que, olha, muitas vezes o que está em jogo é o interesse coletivo, né, que deve prevalecer sobre o interesse individual em toda a democracia. Né? Depois essa é uma pauta que, particularmente, eu acho que o governo ganhou do debate público. As pessoas entenderam que, para que a sociedade como um todo tenha uma condição melhor de subsistir nesse país, é necessário que quem ganha mais pague um pouco mais. Nas redes sociais, nessa praça pública que se tornou as redes sociais, eu acho que o governo ganhou esse debate. Mas, por exemplo, o debate sobre a regulamentação da profissão de entregadores de aplicativos, essa foi, por exemplo, um debate que o governo perdeu, não soube como agir, e hoje a gente tem um sem número de pessoas que trabalham, mas sem nenhuma condição de seguridade social, por exemplo. São pessoas que daqui a alguns anos, quando pararem de trabalhar, elas necessariamente precisarão de ajuda do governo e a gente não tem de onde tirar esses recursos agora, né? Isso. Na verdade, isso vai onerar a sociedade como um todo, né, como tende a acontecer nesses casos. Criou-se no Brasil, com uma visão predominante neoliberal, né, ao longo das últimas décadas, a ideia do falso empreendedorismo. O que eu chamo de falso empreendedorismo? De que você pode, independente das políticas públicas, do governo, da sociedade, se estabelecer e se autossustentar
mediante determinados trabalhos. Todo trabalho é digno, mas como você bem lembrou, é preciso que você tenha alguma forma de aparato, porque na prática, mesmo essa pessoa que não contribui com o nosso sistema único SUS, né, Uhum. o nosso sistema de seguridade também amplo, ela obterá uma renda futura independente da contribuição. Só que se você não tiver a contribuição desses trabalhadores, o restante da sociedade é que terá que arcar com esse ônus. Claro. Né? Então, nós precisamos caminhar para, com a participação dos trabalhadores, dos seus representantes, para alguma forma de contribuição relativamente a isso. Também devemos estimular, e isso tem a ver também com as Big Techs, Uhum. né, que os próprios trabalhadores se organizem na forma de aplicativos próprios para concorrer com as Big Techs. Uhum. Né? Então, de forma que se faça uso da tecnologia, mas sem depender de uma ou duas empresas que controlem, que, aliás, ficam com a maior parte desses Claro. recursos. Né? Uhum. E muitas vezes sem a contrapartida, seja ao trabalhador, à sociedade ou ao Estado. Mas aí, por que o senhor acha que essa pauta não colou? No sentido de que, inclusive vai sair semana que vem um artigo aqui no site do Sindecom falando sobre isso. O IBGE divulgou os dados do censo, baseado nos números de 2022, falando sobre a renda no Brasil. A desigualdade de renda, onde a gente tem, sei lá, 70% da nossa população que ganha até 3 salários mínimos, tem 35% da nossa população que ganha 2, quase 20% que ganha menos de um salário mínimo. Sim. E, por outro lado, a gente saiu um dado de que os entregadores, eles têm uma renda que é superior à média brasileira. Em contrapartida, eles trabalham muito mais, correm muito mais riscos e tal. E aí colou essa pecha, essa ideia de que esse entregador, ele quer ter o dinheiro na mão. Né? Ele não quer contribuir porque a Seguridade Social, para ele, não é interessante. Só que, claramente, essas pessoas um dia vão envelhecer. E essas pessoas Exatamente. vão precisar disso. Por que não... Nós temos vários Você acha que estudos. os economistas que foram ouvidos deveria ser mais da academia, deveria ser mais o pessoal que trabalhou, que participou do Congresso Brasileiro de Economia, Sim. e menos os que estão lá na Faria Lima? O debate, claro, tem que ser intensificado nesse e em vários outros pontos, né? E nós temos a contribuição de vários economistas e entidades sobre o tema. Né? Então, nós precisamos intensificar. Isso não está resolvido. Né? E nem se pode dizer que houve uma derrota de alguma parte. Acho que não houve. Porque o tema está em ebulição. Né? Sim. E é preciso fazer um trabalho. Infelizmente, isso não ocorre só com a temática dos aplicativos. Claro. Existe com a É que esse é o exemplo mais claro. Tivemos agora com o IOF também. Sim, tem o IOF, a própria temática dos juros, né? Quem se beneficia e quem paga. Então, há muito espaço para ser intensificado. Eu acho que o Sindicom, nesse sentido, está fazendo um bom trabalho, porque há, em relação aos trabalhadores, especialmente dos por aplicativos, uma certa restrição à sua organização nas formas tradicionais de sindicatos. Né? Então, é preciso evoluir nesse debate, na conscientização, para desenvolver essa atividade. Então, eu vejo que, como falava das entidades, né, elas têm um papel muito relevante, um papel importante a ser preenchido, porque nem sempre a informação que chega ao grande público, na área especialmente econômica e financeira, é suficientemente representada pelos vários segmentos. Em geral, tem prevalecido a visão da chamada Faria Lima, né, do mercado financeiro, que tem sim direito à voz, tem que ser ouvido, mas não pode ser a única fonte. É preciso que haja uma diversificação para que você tenha uma democratização do debate econômico, né, e que a sociedade tenha acesso aos vários custos e benefícios envolvidos em cada decisão. O senhor acha que esses economistas do mercado financeiro, até por serem ouvidos com mais frequência,
eles encontraram uma forma de conversar melhor com a população de uma forma geral do que quem está na academia? Eu acho que não necessariamente, né? O que ocorre é que o setor financeiro, desse ponto de vista, valorizou os economistas, porque hoje toda entidade financeira tem um bom departamento econômico, né, Sim. de economistas dedicados. Então, assim, eles estão sempre disponíveis e fazem um trabalho tecnicamente muito bom. Uhum. Acontece que isso é distorcido, porque, claro, eles estão defendendo os interesses Claro. para os quais foram contratados. E a academia não tem outro timing, né? Ela tem outras dedicações, né? Outras atividades, e que nem sempre respondem ao time imediatista Sim. que é exigido nessa atividade. Eu acho que a alternativa é as entidades dos economistas fazerem o que já estão fazendo, oferecerem uma alternativa para a mídia, em termos de capacidade de análise, de orientação e indicação de profissionais, e, ao mesmo tempo, outros setores da sociedade também investirem na contratação de economistas para produzirem a sua própria visão sobre os temas econômicos, né? Então, isso vale para a indústria, vale para os serviços, né? Vale para o agronegócio, né? Para todas as atividades. Não que esses segmentos não tenham economistas, tem economistas, Uhum. mas eu diria que existe um potencial a ser explorado, né, para que essas entidades também produzam, a exemplo do que faz o mercado financeiro, análises econômicas e produção de material para ser disseminado via mídia para toda a sociedade e que representem um contraponto, né, à visão predominante, que é a visão financeira. Então, eu acho que os economistas estão aptos, estão prontos para responder a esse desafio. Mas é preciso que os setores envolvidos também vejam nos economistas que isso é uma oportunidade para fazer valer as suas próprias teses, né? Uhum. Que favoreçam mais o setor produtivo, os investimentos em infraestrutura, os investimentos na produção, e que são geradores de emprego, renda, exportações e também pagamento de tributos, né? Porque o Estado faz a gestão desses recursos que são arrecadados pela sociedade. E é preciso, então, que haja essa combinação de fatores da forma mais justa possível, né? Nesse sentido, eu destaco, aqui nós estamos falando da própria estrutura tributária, os avanços, né, que finalmente estão ocorrendo Sim. no âmbito da reforma tributária. Então, houve uma primeira fase dos impostos indiretos, né, IPI, ICMS, PIS/COFINS. Uhum. Agora, o início de uma reforma que já aprovada na Câmara nos impostos diretos, né, especialmente o imposto de renda, e que deve evoluir nesse sentido, né, para dotar o Estado brasileiro de recursos para fazer frente. Lembrando sempre que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né, para não dizer o mais desigual, Isso. porque os demais países que são desiguais são pequenos países. Uhum. País com a dimensão brasileira e a população brasileira tão desigual quanto o Brasil, a gente não vai encontrar precedente. E é preciso, então, tomar as medidas para amenizar esse efeito, né? Por que se paga tão mal no Brasil? Nós temos aí vários fatores envolvidos, né? O primeiro é o fato da nossa... Nós temos uma distribuição de renda estruturalmente muito desigual. E isso faz com que a população menos qualificada, de menor baixa renda, tenha as menores remunerações, né? Então, nós precisamos evoluir na produtividade, na educação, para dotar essas pessoas de melhores condições. Também é preciso que a economia cresça, porque não adianta você ter gente qualificada Sim. sem o crescimento econômico. Então, as políticas públicas, as políticas macroeconômicas, têm um papel muito relevante sobre isso. Terceiro, não menos importante, é o papel da tributação. Então, cobrar mais de quem paga mais. Quarto elemento importante são as políticas sociais. Então, o programa Bolsa Família e vários outros programas têm trazido resultados do ponto de vista da melhora da distribuição de renda e da melhor qualificação da remuneração.
Agora, evidentemente, você não corrige 500 anos de distorções em uma década, né? Então, é preciso persistir, e que, obviamente, quem tem fome e quem está desempregado tem pressa, não dá para você ficar imaginando o que você pode resolver. Tem ações que são imediatas, então elas têm que ser apoiadas. Então, por exemplo, algo que tem sido questionado, a meu ver, indevidamente na mídia, é o papel da valorização do salário mínimo. Né? Isso é muito importante do ponto de vista da melhora da renda em geral. Isso tem impactos, com maiores gastos nos benefícios sociais, na previdência, mas a sociedade precisa arcar com isso, né? E de que forma arcar? Com uma outra estrutura tributária, né? Então é preciso repensar todo esse conjunto de fatores para dar ao Estado brasileiro as condições de amenizar essa enorme desigualdade. Eu conversei recentemente com o professor Valdir Pereira Gomes, Sim, economista, que faz parte aqui do sindicato, e ele bateu muito na tecla da qualificação profissional para melhoria da remuneração e da renda dos trabalhadores. E aí ele falou um ponto que eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso, que é assim, como que você fala em qualificar um profissional se muitos desses estudantes têm que conciliar o estudo e o trabalho? Isso também afeta na qualidade desta qualificação, desta mão de obra também, né? sim, mas eu gostaria de destacar que a qualificação é um dos elementos necessários para a melhor remuneração, mas não é o suficiente, né? A prova disso para mim é que a gente tem muita gente qualificada exercendo atividades Sim. subaproveitadas, né? Então veja, todo trabalho é digno, mas no momento em que você tem, por exemplo, um engenheiro dirigindo, trabalhando de motorista, não é nenhum demérito ser motorista. Aliás, eu sou filho de um motorista, né? Claro, Meu mas pai. você não estudou 4 anos para se tornar, você estudou Esse é 4 o anos para se ponto. tornar um... Então você é um subaproveitamento. Então, o que ocorre na prática, onde eu quero chegar, é que se você qualificar todo mundo e não tiver uma política econômica que favoreça o crescimento econômico, que vai gerar oportunidades para que esses engenheiros, advogados, administradores possam exercer a sua função, você não vai resolver a questão da remuneração. Então, voltando ao ponto-chave, que é a baixa remuneração, nós precisamos ter políticas, sim, educacionais, de melhora da produtividade, previdência, etc., mas, ao mesmo tempo, nós temos que favorecer, ao invés de favorecer o rentismo, né? O que é o rentismo? É a renda das aplicações financeiras. Sim. Né? Nós precisamos investir e favorecer a geração de atividades produtivas, criação de empresas, geração de empregos, para que mais gente possa ser absorvida nesse sentido. Né? E o que falta para a gente ter essa política econômica? Eu acho que essa política econômica ela está no caminho de correção de distorções de décadas, para não dizer séculos. Sim. Né? Então, se a gente pegar o governo Lula 3, por exemplo, em 2 anos e meio, quase 3, né? Caminhando já para o terceiro ano, houve um avanço bastante significativo. Nós conseguimos diminuir substancialmente o desemprego, nós melhoramos a renda, né, da maior parte da população, mas evidentemente isso é insuficiente. Né? Então nós temos um grande desafio que é reduzir o custo do capital, que é a taxa de juros, né, que é muito elevada no Brasil, para, dentre outras medidas, poder favorecer a geração de renda e emprego, que é isso que permite, né, que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Houve também um avanço substancial nos programas sociais, de uma forma geral. Né? Não só os já citados Bolsa Família, mas, por exemplo, o programa Farmácia Popular. Muito importante, que havia sido praticamente descontinuado no governo anterior, e isso provoca uma morte silenciosa, né? Porque são aquelas pessoas que doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol, etc., mas que não deixaram de tomar esses medicamentos. Isso certamente aumentou a mortalidade, isso nem sempre aparece, né? E felizmente isso foi resgatado, né? O programa Bolsa Família, não só o Farmácia Popular e outros, estão sendo retomados, têm um papel muito relevante. E junto com a melhora do emprego e da renda,
podem significar uma melhora da qualidade de vida da população, que, aliás, deve ser sempre o último objetivo da política econômica, né? A política econômica ela deve favorecer a qualidade de vida das pessoas, né? Tanto do ponto de vista da remuneração, do emprego, mas também das condições de vida em geral, a melhora do saneamento, a melhora do acesso à água tratada, né? O acesso aos serviços médicos, tudo isso é muito importante, especialmente para a população mais carente. Por que quando se fala em redução de gastos da máquina pública, pensa-se primeiro na redução desses investimentos sociais? É um grande equívoco que reflete as condições da economia política. O que é a economia política? É qual a parcela dentre os detentores da renda que tem maior capacidade de se defender frente às mudanças da política econômica e possam se aproveitar delas, né? Então, por exemplo, se você pegar do ponto de vista tributário no Brasil e fiscal, você tem um grande número de incentivos fiscais sem retorno para a sociedade, né? Então, você teria aí um papel muito relevante a revisão desses benefícios fiscais, né? De forma que eles possam ser melhor utilizados e trazer um retorno para a sociedade, né? Outra coisa importante é que muitas vezes, quando se fala dos gastos públicos, não se inclui a conta de juros, que na verdade é o maior gasto, Sim. né? O financiamento da dívida pública no Brasil representa um gasto de R$ 1 trilhão ao ano. Isso é 7% do PIB. Não há paralelo na economia mundial. A gente já fez estudos a respeito e não há paralelo na economia mundial e de países que gastem tanto proporcionalmente com o pagamento de juros sobre a dívida pública, né? Então, nós precisamos de ter uma profunda mudança nessa estrutura, de forma que realmente o Estado tenha condições de não só manter suas políticas sociais, mas também adotar uma política econômica mais justa, mais democrática. Aproveitando, para quem está vendo a gente pelo YouTube, acabou de sair no Spotify um programa com a professora Norma Casseb, que a gente falou longamente sobre essa questão da dívida brasileira, sobre essa questão da taxa de juros. Então eu recomendo todo mundo que vá lá no Spotify e dê uma acompanhada no segundo episódio do EDD que está por lá, que tá excelente. Professor, eu fiz essa pergunta, essa última pergunta para você pelo seguinte motivo. Eu converso muito, e eu já falei isso aqui algumas vezes, algumas das pessoas com quem eu mais converso são os meus amigos que trabalham na Feira Livre. E eu vou lá, eu bato papo com eles e tal, e vira e mexe, chega alguém falando, esse negócio de Bolsa Família tem que acabar. Essas pessoas são encostadas e se aproveitam disso para... Isso a gente tô falando com pessoas que vivem a realidade aqui de São Paulo, que se você for parar para pensar, com Bolsa Família você não paga meio aluguel aqui na cidade de São Paulo. Quanto mais pagar aluguel, comer e viver, né, só aproveitando como essas pessoas falam. Mas eu acho... Fica muito na minha cabeça isso, especialmente essa semana com esses dados do IBGE, que mostram que 19% da população brasileira, juntando a sua renda, não é o seu salário, é a sua renda, não chega a um salário mínimo. E aí como que as pessoas, de um modo geral, acreditam que o Bolsa Família, por exemplo, é um benefício para vagabundo? Pois é, isso é um grande equívoco e uma outra lenda urbana, né, que a gente ouve muito sobre o Bolsa Família. Os críticos do Bolsa Família dizem assim, não, porque isso cria uma dependência. Sim. E que a pessoa não tem porta de saída, né? Primeiro que não é verdade. Os dados denotam que milhões de pessoas fazem uso do programa Bolsa Família e na medida que adquirem melhores condições, elas saem, pedem baixa do programa, né? E vão tocar a sua vida, que é o papel do programa. Ele tem esse papel. Mas mesmo que ela não consiga, essa família, sair do programa, isso representa, por ele estar vinculado, e muita gente não sabe disso, primeiro, para você receber Bolsa Família dos seus filhos, da sua família, o que você precisa?
primeiro, manter a vacinação em ordem. Só isso já é um ganho, né? Claro. Para quem veio do governo negacionista, né? Sim, sim. No passado, você ter essa preocupação com a saúde é fundamental. E segundo, que está vinculado à educação. Então, para você receber o Bolsa Família, você tem que manter seus filhos na escola. Que ao longo de 500 anos foi o ciclo de reprodução da pobreza. Então, o que acontecia é que as pessoas não conseguiam estudar, porque tinham que trabalhar para sobrevivência, e se tornavam pobres de forma perene. O Bolsa Família ele é uma revolução nesse sentido, porque essa geração filha e neta do Bolsa Família não vai depender do programa, Uhum. né? Porque ela adquire condições de se manter por conta própria, né? Via educação. Né? Então, essa é a grande transformação que está fazendo o programa Bolsa Família nesse sentido. E claro que existe muito preconceito, né, relacionado a isso. Mas se a gente for ver o papel do Bolsa Família, ele tem sido reconhecido internacionalmente, né, como um programa de alta eficácia, né, para o que ele foi objetivo, para o que ele foi criado. Aliás, é uma discussão que existe da criação de uma renda mínima universal. Né? Vários países estão pensando nisso, porque tudo indica que com o aumento da produtividade, você não vai ter emprego para todos no mundo. Né? Então, e você vai ter que gerar uma renda descolada do trabalho, porque não será possível estabelecer postos de trabalho para todos os interessados. Então, eu acho que o Brasil está na vanguarda nesse sentido, até por ser, como já citamos aqui, o país mais desigual do mundo. Né? Então, aquele que mais depende de medidas disruptivas, né? Do ponto de vista econômico, mas também social. O que me impressiona é a facilidade com que as pessoas criticam e demonizam, de certa forma, programas sociais como esses, que ajudam milhões de pessoas e deixam de lado, por exemplo, a crítica e a cobrança por ações mais efetivas para combater a sonegação fiscal. Essa semana eu vi uma matéria onde um único CPF da pessoa que é considerado o maior sonegador brasileiro, que é um sujeito do Rio de Janeiro, que no CPF, fora as empresas, ele tem uma dívida de 38 milhões de reais que ele deixa de pagar para o Estado. Então, assim, não se cobra uma ação para reaver esses recursos e punir essas pessoas, porque é o tal do devedor quanto mais, né? Que ele usa a dívida para conseguir mais receita e gerar mais dívida e assim se perpetuar. Com 38 milhões de reais, quanto de gente a gente não conseguiria ajudar para diminuir essa desigualdade? E isso é assustador, né? Que as pessoas direcionam. Não sei por que é mais fácil atacar programas como esse. Sim, porque esses programas não têm lobby, né? Não tem o lobby que os grandes empresários e o setor financeiro têm, né? Então, eles contratam escritórios especializados, né, para promover a chamada elisão fiscal, que é uma forma lícita de não pagamento de impostos, além da sonegação, né, que é presente em muitos segmentos. Já as pessoas pobres, obviamente, não têm esse recurso. Né? Então, há muito a ser feito aí do ponto de vista tributário. Eu acho que depois de 40 anos, né, a reforma tributária andou, nesse país está andando. Eu acho que é o grande começo de uma revolução a ser feita nesse âmbito, né, para que, se todos pagarem adequadamente, especialmente os super ricos, né, nós vamos ter mais condições de conduzir a economia de uma forma mais justa. Né? Então, nesse sentido, o papel nosso como economistas independentes, como entidades representativas da sociedade, ele se torna primordial. Né? Então, esse posicionamento que as entidades têm feito junto à sociedade, elas são muito importantes. Sem esquecer o lado profissional. Né? Também
no lado profissional, há uma atuação constante, tanto do COFECOM, como do Corecon São Paulo e do Sindicom, no sentido da abertura de oportunidades de trabalho para o profissional economista. Uhum. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui, se existe um profissional que está habilitado para oferecer alternativas, seja para as empresas, para os cidadãos ou para o próprio Estado, né? É o economista. Né? Eu sou professor já há 40 anos, né? Então é um bom tempo, e ao longo desse período eu ajudei a formar, assim como vários colegas, muitos economistas. Né? E a nossa satisfação é que esses egressos, né? Eu estou lá na PUC de São Paulo, e dada a configuração, inclusive, da nossa proposta, né, de formação do economista, que é uma proposta de formação eclética, forma profissionais muito bem-sucedidos nas mais variadas áreas. Né? Então, tanto nas empresas, quanto nas consultorias, no governo, né, assessorando tanto o governo como o parlamento e também o judiciário, os poderes de uma forma geral, né? E nas mais variadas áreas de atuação, seja como economista, estrito senso, seja também em áreas que não têm nada a ver, em princípio, com Uhum. economia, mas cuja formação do economista é muito importante. Né? É por isso que também o economista se dá tão bem em tantas áreas, né? Porque ele conhece muito de história econômica, de teoria econômica, de métodos quantitativos, né? Da economia aplicada de uma forma geral. Isso dá um diferencial competitivo muito bom para o profissional, né? O economista. É nesse sentido que o curso permanece muito atrativo para os jovens. Né? Então, os jovens, na medida que eles tomam conhecimento do que se aprende em economia, eles se interessam muito pelo curso, né? Felizmente. E apesar de todas as transformações em curso, mais recentemente a grande polêmica envolvendo a inteligência artificial e outras, né? Nada substitui o saber como na sua essência. Sim. Né? Ou seja, você conhecer na fonte os grandes teóricos econômicos de uma forma geral, conhecer a história da economia mundial e da economia brasileira, né? E das grandes oportunidades que estão nesse papel. Então, eu recomendo a todas as pessoas que se interessem, né, pelo tema, acompanhar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas entidades dos economistas, né, porque isso passa a ser uma fonte importante de reflexão sobre os grandes temas econômicos brasileiros e mundiais e também das alternativas que se apresentam. Eu queria que aproveitasse a sua fala para te pedir para convidar os economistas a participarem das entidades, dos sindicatos, dos conselhos, da confederação, o porquê que é importante fazer parte desse ecossistema para o debate da economia como um todo e para eles, para o desenvolvimento profissional dessas pessoas também. Isso é fundamental, primeiro pelo papel cidadão, né? Então, as entidades representativas da sociedade, não só dos economistas, têm um papel muito relevante a ser desempenhado, né, no sentido da preservação da cidadania, dos direitos das pessoas, e particularmente no caso dos economistas, dada a sua formação peculiar, né, ela é muito importante. Então, os jovens economistas, ao se credenciarem junto ao Conselho Regional de Economia, por exemplo, é o órgão de referência, né? Ele te dá um selo de habilitação profissional, significa que você teve formação adequada e é um economista profissional. Segundo, é você usufruir de todos os eventos, de todas as atividades que têm sido muito relevantes do ponto de vista profissional, mas também de cidadania, né? Por isso que é muito importante. E também aos não economistas, eles podem usufruir também de grande parte desse saber, acompanhando tudo que é produzido Sim. no âmbito das entidades dos economistas. Né? Então eu vejo que esse é um papel fundamental que vem sendo desempenhado pelas entidades representativas. Trocas de ideias, networking, acesso a estudos e a artigos para enriquecer profissionalmente também é uma grande possibilidade de expansão do saber para além
da sala de aula, né? Perfeitamente. E também a realização de cursos, né? As entidades realizam, tem um programa permanente de aprimoramento e aperfeiçoamento profissional, e que também é muito interessante a todas as pessoas que queiram se aprimorar. Professor, para a gente encerrar, quais as perspectivas econômicas do Brasil, para o Brasil, diante dessa desordem mundial que a gente está? Pois é, eu acho que o Brasil tem sido reconhecido pelos seus avanços econômicos, mas também pela preservação da democracia. Então eu vejo que nós tivemos recentemente tentativas de golpe de Estado, né? E prevaleceu felizmente a democracia. Eu entendo que o desafio das novas gerações é preservar esse ambiente democrático, de respeito às instituições, à liberdade democrática, a liberdade de cátedra, que é a liberdade dos professores se expressarem, né, e formarem outras pessoas, a liberdade de imprensa, né, são elementos fundamentais para a formação de uma sociedade mais justa. Professor, obrigado por ter aceitado Muito conversar obrigado. com a gente. A casa é sua, volte sempre. Foi uma satisfação. Obrigado. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu quero reforçar para vocês entrarem na comunidade do Sindecom aqui no WhatsApp. É gratuito, o QR Code está aqui, o link está fixado na legenda desse episódio. Muito do que a gente falou aqui vai ser debatido também nesse espaço, e eu acho importante que vocês estejam lá para conversar e ter acesso a materiais produzidos, por exemplo, pelo professor Lacerda, que eu tenho certeza que ele vai ceder para a gente colocar lá também. E por fim, lembrar que o EDD é um programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo em parceria com o Corecon. Muito obrigado de coração pelo seu apoio, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.